Você já sentiu que quanto mais tenta ser amado, menos amor recebe? Que quanto mais se explica, se adapta, se molda, mais invisível parece ficar? Hoje você vai entender por que ninguém te ama de verdade enquanto você não entende isso e por que essa dor não é azar nem falta de valor. É um mecanismo psicológico profundo que quase ninguém te contou. Talvez sua história seja parecida com a de muita gente. Você entra em relações com o coração aberto, se doa rápido, escuta mais do que fala, aprende a pisar em ovos, observa o humor do outro, ajusta o tom da sua voz, engole vontades, silencia desconfortos, tudo em nome de algo simples: ser escolhido, ser suficiente, ser amado. E mesmo assim, algo sempre se repete. No começo até existe interesse, depois a atenção esfria, o respeito diminui, a pessoa começa a se afastar, a testar limites, a dar menos do que você entrega. E você, ao invés de ir embora, tenta mais, dá mais, se explica melhor, ama mais forte. Até o dia em que percebe que está sozinho dentro de uma relação. Carl Jung dizia que aquilo que não é consciente em nós governa nosso destino como se fosse o acaso. E é exatamente isso que acontece aqui. Existe algo silencioso, quase invisível, que você carrega para dentro das relações. Algo que não é dito, mas é sentido. Algo que o outro percebe antes mesmo de entender. Não é carência comum, não é amar demais. É uma ferida mais antiga. Em algum momento da sua vida, talvez cedo demais, você aprendeu que amor não era algo natural, era algo que precisava ser conquistado. Talvez você só era notado quando agradava, só era elogiado quando correspondia, só era aceito quando não dava trabalho. E sem perceber, você construiu uma identidade inteira baseada nisso: ser alguém fácil de amar. O problema é que quando você vive tentando ser fácil de amar, você para de ser real, e o outro sente isso, mesmo que não saiba explicar. Existe uma diferença sutil e brutal entre presença e necessidade. Presença ocupa espaço, necessidade pede permissão para existir, e o inconsciente humano respeita a presença, mas se afasta da necessidade. Você já percebeu como algumas pessoas parecem não fazer esforço algum para serem amadas e mesmo assim atraem? Não porque sejam frias, mas porque estão inteiras em si. Elas não entram nas relações para serem preenchidas, entram para compartilhar. E isso muda tudo. Quando você se aproxima de alguém esperando que essa pessoa te valide, te salve, te escolha, você entrega a ela um poder silencioso, o poder de definir seu valor. E aos poucos, a relação deixa de ser encontro e vira desequilíbrio. Jung chamaria isso de projeção. Você projeta no outro aquilo que ainda não reconheceu em si: valor, segurança, identidade. E o outro, mesmo sem perceber, sente esse peso. Ninguém gosta de ser o lugar onde o outro tenta se encontrar. Talvez isso doa de ouvir, mas observa com honestidade. Quantas vezes você ficou em silêncio com medo de perder? Quantas vezes aceitou menos do que merecia só para não ficar sozinho? Quantas vezes confundiu intensidade com amor? O inconsciente não se convence com palavras. Ele se comunica por postura, por energia, por limites. E quando você não se leva a sério, o outro também não leva, não por maldade, por sintonia psíquica. Existe um ponto em que tentar ser amado se transforma exatamente na razão de não ser. Se isso está fazendo sentido para você, talvez esse seja um bom momento para se inscrever no canal. Esses vídeos não são sobre agradar o algoritmo, são sobre atravessar camadas internas que quase ninguém tem coragem de olhar. E se você sentir vontade, deixe um comentário depois. Às vezes, escrever é o primeiro gesto de presença consigo mesmo. Mas volta aqui comigo. Amor não nasce da imploração silenciosa, não cresce onde não existem limites, não floresce onde a pessoa se abandona para ser aceita. E talvez a frase "ninguém te amará até que você entenda isso" não seja uma condenação. Talvez seja um convite,
um chamado para parar de pedir amor do lado de fora e começar a construir algo sólido por dentro. Porque o que realmente afasta as pessoas não é quem você é quem você deixou de ser para caber. E isso o inconsciente percebe. Existe um movimento interno que quase ninguém percebe, mas que define o tipo de amor que a gente vive. Não começa no outro, começa muito antes. Começa na forma como você aprendeu a se relacionar com a própria falta. Quando Jung falava do inconsciente, ele não estava falando de algo distante ou abstrato. Ele estava falando desse lugar silencioso que decide por você enquanto você acha que está escolhendo. É ali que mora a lógica invisível das suas relações. Pensa comigo. Quando você entra em uma relação já com medo de perder, você não está encontrando alguém. Você está tentando preservar algo. E toda relação construída sobre preservação nasce tensa. O outro sente, não como uma acusação, mas como um clima, um ar estranho, uma sensação de que precisa cuidar, responder, corresponder. No começo até pode parecer amor. A pessoa se sente necessária, importante, mas com o tempo a necessidade cansa, porque amor não quer ser um remendo, quer ser encontro. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho também. Você se esforça além do limite, faz mais do que foi pedido, assume responsabilidades que não são suas, evita dizer não, e aos poucos percebe que quanto mais entrega, menos é valorizado. O reconhecimento não vem, o respeito diminui, e alguém passa a te ver como garantido. Não é coincidência, é o mesmo padrão psíquico se repetindo em cenários diferentes. Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós mesmos acaba sendo vivido como destino. E o que muitas pessoas rejeitam não é fraqueza, é a própria agressividade saudável. A capacidade de ocupar espaço, de sustentar um limite, de suportar o desconforto de desagradar. Você pode ter aprendido muito cedo que desagradar significava perder amor. Então seu inconsciente fez uma escolha por você. É mais seguro desaparecer um pouco do que correr o risco de ser abandonado. Só que esse desaparecimento tem um preço. Você passa a viver relações onde está presente fisicamente, mas ausente de si. E o outro sente essa ausência, não porque você não ama, mas porque você não está inteiro. Existe algo profundamente desconfortável em estar com alguém que não se escolhe, porque no fundo, se nem você se sustenta, como o outro vai confiar que há alguém ali? Muita gente confunde isso com autoestima baixa, mas não é tão simples. Às vezes você até se acha competente, interessante, inteligente, mas emocionalmente você se trata como alguém substituível, como alguém que precisa provar o tempo todo que merece ficar. E o inconsciente do outro responde a isso, não com crueldade, mas com sintonia psíquica. Existe um ponto em que tentar ser amado se transforma exatamente na razão de não ser. E talvez a frase "ninguém te amará até que você entenda isso" não seja uma condenação. Talvez seja um convite, um chamado para parar de pedir amor do lado de fora e começar a construir algo sólido por dentro. Porque o que realmente afasta as pessoas não é quem você é quem você deixou de ser para caber. E isso o inconsciente percebe. Existe um movimento interno que quase ninguém percebe, mas que define o tipo de amor que a gente vive. Não começa no outro, começa muito antes. Começa na forma como você aprendeu a se relacionar com a própria falta. Quando Jung falava do inconsciente, ele não estava falando de algo distante ou abstrato, ele estava falando desse lugar silencioso que decide por você enquanto você acha que está escolhendo. É ali que mora a lógica invisível das suas relações. Pensa comigo, quando você entra em uma relação já com medo de perder, você não está encontrando alguém, você está tentando preservar algo. E toda relação construída sobre preservação nasce tensa. O outro sente, não como uma acusação, mas como um clima, um ar estranho, uma sensação de que precisa cuidar, responder, corresponder. No começo até pode parecer amor. A pessoa se sente necessária, importante, mas com o tempo a necessidade cansa, porque amor não quer ser um remendo, quer ser encontro. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho também.
Você se esforça além do limite, faz mais do que foi pedido, assume responsabilidades que não são suas, evita dizer não, e aos poucos percebe que quanto mais entrega, menos é valorizado. O reconhecimento não vem, o respeito diminui, e alguém passa a te ver como garantido. Não é coincidência, é o mesmo padrão psíquico se repetindo em cenários diferentes. Jung dizia que aquilo que rejeitamos em nós mesmos acaba sendo vivido como destino. E o que muitas pessoas rejeitam não é fraqueza, é a própria agressividade saudável. A capacidade de ocupar espaço, de sustentar um limite, de suportar o desconforto de desagradar. Você pode ter aprendido muito cedo que desagradar significava perder amor. Então seu inconsciente fez uma escolha por você. É mais seguro desaparecer um pouco do que correr o risco de ser abandonado. Só que esse desaparecimento tem um preço. Você passa a viver relações onde... Talvez você reconheça esse momento específico. Quando você sente vontade de dizer algo, mas se cala. Quando percebe um incômodo, mas racionaliza. Quando sente que algo não está justo, mas pensa, não vale a pena criar problema. É aí que você se abandona um pouco. E cada pequeno abandono vai ensinando ao outro como te tratar. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Se você sempre se coloca no lugar de quem espera, de quem aguenta, de quem entende tudo, você treina o mundo a te oferecer menos. Não porque você merece menos, mas porque você se apresenta assim. E isso não muda com afirmações positivas ou frases bonitas. Muda quando você começa a sustentar o desconforto de ser inteiro. Quando para de se adaptar automaticamente. Quando percebe que ser amado não é ser necessário, é ser respeitado. Talvez enquanto você ouve isso, algo aí dentro esteja resistindo. Uma parte sua dizendo que se você mudar, vai perder pessoas. E talvez perca mesmo. Mas Jung já avisava. Aquilo que não pode acompanhar o seu crescimento não era amor, era apego à sua ausência. Na próxima parte, a gente vai atravessar isso com mais profundidade. Não para te ensinar o que fazer, mas para te ajudar a enxergar o ponto exato onde o amor começa a deixar de ser pedido e passa a ser consequência. Existe um momento silencioso em que algo muda por dentro. Não é uma decisão dramática, não é um corte brusco, é mais parecido com um deslocamento interno. Você continua a mesma pessoa, mas já não se abandona tão facilmente. Jung diria que esse é o início do encontro com o self. Não no sentido místico distante, mas nesse ponto em que você para de viver apenas como resposta ao mundo. Quando deixa de se perguntar o tempo todo como faço para ser amado, e começa, quase sem perceber, a perguntar: o que em mim pede respeito agora? Quando isso acontece, as relações mudam de forma quase desconcertante. Algumas pessoas se afastam sem conflito, outras tentam te puxar de volta para o lugar antigo, e algumas poucas finalmente conseguem te ver. Não porque você se explicou melhor, mas porque você parou de se diminuir para caber. Talvez você note que o amor começa a surgir nos espaços onde antes havia medo. Medo de dizer não, medo de perder, medo de ficar sozinho. Quando esses medos deixam de dirigir suas escolhas, algo novo aparece. Uma presença mais calma, mais firme, menos ansiosa. E isso não significa ficar frio. Pelo contrário, significa amar sem se dissolver, estar sem se perder, entregar sem se negociar. Jung falava que não existe despertar sem dor, porque crescer implica decepcionar imagens antigas, inclusive a imagem que você construiu de si como alguém que precisa ser aceito a qualquer custo. Deixar essa imagem morrer dói, mas continuar vivendo por ela custa ainda mais. Talvez você perceba que a partir daqui, o amor deixa de ser um palco de validação, ele vira um espelho. E espelhos não mentem. Eles mostram onde ainda existe medo, onde ainda existe apego, onde ainda existe uma criança tentando garantir lugar. O convite não é para corrigir nada, é para observar. Observar quando você se cala, quando você corre atrás, quando você se adapta rápido demais. Não para se julgar, mas para reconhecer o padrão no exato momento em que ele nasce. Porque consciência muda o eixo.
O que antes era automático começa a ficar visível, e o que fica visível perde poder. Talvez você descubra que não precisa se afastar das pessoas para se respeitar, basta não se abandonar. Que não precisa endurecer para ser levado a sério, basta sustentar sua verdade com menos explicação. E aos poucos, o tipo de amor que se aproxima muda. Não necessariamente mais intenso, mas mais estável, mais simples, menos baseado em medo. A frase "ninguém te amará até que você entenda isso" deixa de soar como ameaça. Ela se transforma em libertação. Porque o entendimento não é intelectual, é corporal. É quando seu sistema inteiro aprende que você pode existir sem pedir licença. Se esse vídeo te acompanhou até aqui, talvez ele tenha tocado em algo que você já sentia, mas não tinha nome. E dar nome é um ato de presença. Se fizer sentido, escreve nos comentários o que mais ecoou em você. Às vezes, ao nomear, a gente começa a integrar. E se você ainda não se inscreveu, fica o convite. Esse espaço existe para quem está disposto a se encontrar sem pressa, sem fórmulas prontas, sem promessas vazias. Entre nós e nós mesmos. Porque no fim, o amor que permanece não é aquele que você implora, é aquele que encontra alguém que finalmente chegou em casa.